Tá ótimo. Vamos lá? Muito bem. Quem combinou os temas de hoje? Essa foi bem legal. Porque o tema de hoje versa sobre isso, que é o conjunto de bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre herdar a terra, os bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E foi justamente o tema de reflexão do Evangelho e a gente nem combinou. Um não sabia o que o outro ia falar, para variar. Agora, como é que os animais nos ensinam a ser mansos e herdar a terra? Então, quando a gente fala de espiritualidade dos animais, a gente está abordando vários aspectos dessa espiritualidade, que são algo um pouco mais além do que a gente pensar em mediunidade ou pensar em evolução espiritual do reino animal para o reino humano, que são temas que vão acontecer naturalmente. Nós já sabemos que os animais, na sua linha evolutiva, vão seguir com uma certa velocidade o seu desenvolvimento. Então, a ideia da gente é trazer como que a espiritualidade se manifesta de formas delicadas, quase veladas, quase ocultas, mas muito presentes, através da ciência e do que acontece. Então, nós estamos na terceira aula de espiritualidade animal. Lembram do exercício da primeira aula? O exercício da primeira aula foi olhar de frente para algum animal, para reconhecê-lo como igual. Tá? A segunda aula foi a gente, quando olhar para o animal, pensar na glândula pineal do animal, que a gente destrinchou um pouquinho na semana passada, explicando a anatomia comparada, as semelhanças da glândula pineal dos animais e da nossa. E hoje a gente vai a gente vai avançar um pouco e entender como é que essas duas primeiras aulas fazem sentido no momento em que a gente, pela natural arrogância do ser humano, fecha os olhos a uma realidade que se descortina para a gente e que estava lá profetizada por Jesus no Sermão da Montanha, que é o reconhecimento da mansidão do animal, tá? Quando o ser humano domesticou os animais. E olha que bacana, a gente vai partir de um pensamento que busca reconhecer uma certa humildade no ser humano. O ser humano sempre acha que manipula as coisas e que faz as coisas. Então o ser humano domesticou os animais. Será que não foi o contrário? Mas não no sentido de utilidade, como a gente já falou, lembra? A gente precisa transcender na relação com os animais o sentimento de utilidade. O animal não precisa deixar de ser útil para nós, para ser co-partícipe dessa vida planetária, para ser coautor da nossa própria evolução e também da deles, tá bom? Então nós vamos entrar nesse tema que é bem interessante porque é cheio de coincidências que a ciência viu, mas que a gente não presta atenção, tá? Para que a gente se introduza nesse tema, que lugar é este aqui? Uma bela praia, águas transparentes, um mar absolutamente calmo. Onde é isto? Um brinde para quem me falar que lugar é este. Não. Onde? Sul. Muito bem. Não. Olha lá, outro ângulo dessa praia. Hã? Siracusa parece. É mesmo, é próxima, né? Nessa praia, na verdade, essa praia é uma ilha, tá? O que a gente está vendo é o ponto de vista de quando está aqui
olhando para cá. Ó. Ó. Isso. Tem uma casa aqui que foi ocupada por uma senhora muito distinta, Lady Florence, que supostamente teria sido amante do rei Eduardo VII da Inglaterra, e ela foi exilada da Inglaterra, então ela comprou essa ilha e ela resolveu plantar várias espécies de vários países nessa ilha e se constituiu uma das primeiras experiências de conservação de espécies muito bem sucedida. Tá? Nessa cidade que está aqui na costa, essa ilha chama-se Isolabella. Descobriram? Aí. Não. Aquela ilha pequena faz parte. Aqui nós estamos numa ilha maior, que é a ilha da Sicília, a cidade de Taormina. Aqui do ladinho fica o vulcão Etna. Tá? Esse é um anfiteatro que tem em Taormina. Tem uma pessoa que gosta de fazer muitos shows aí, tem várias pessoas que gostam, Andrea Bocelli, Laura Pausini. Então ele ainda é palco de grandes concertos. E é uma cidade incrível, linda, linda de tudo. Então vamos nos inspirar numa integração natureza-urbanismo para que as mentes fiquem abertas. Vale toda a vida dar um pulo nesse lugar, tá? Tudo bem, Sérgio. É isso aí. O Etna é esse aqui, ó. Aqui é o vulcão Etna. Bem perto, muito perto. Poucos quilômetros. Então tá. Olha só que interessante. A gente sempre acha que domesticou os animais em algum momento, porque havia uma relação de presa e predador com os animais na antiguidade, e aí, pronto, vamos resolver essa parada aí. Vamos domesticar os animais, que eles vão ficar calmos, vão ficar bonzinhos, e no lugar de atacar a gente, eles vão ser alimento, vão ser uma série de coisas. Mas estudos mais recentes, principalmente de genética e de arqueologia, têm demonstrado que não foi bem assim. Não foi uma questão de dominação através da domesticação dos animais, mas existem linhas aceitas de evolução da domesticação dos animais. Nós vamos ver quais são essas hipóteses, mas elas começaram a se relacionar. Então, o que a gente achou que estava fazendo, domesticando os animais, parece que adquiriu uma, entre aspas, vida própria, adquiriu um caminho e uma consciência. O caminho adquiriu consciência e fez com que a domesticação dos animais fosse uma evolução para os dois lados. Olha que coisa interessante, tá bom? Então é um processo evolutivo bilateral. Então domesticar um animal não é uma imposição unilateral. Por mais que a gente ache que tenha sido. Sim, no primeiro dia, você domesticou um animal, você aquietou ou você domou um cavalo, um bicho feroz, você domou aquele bicho. Isso pode parecer uma vitória, uma conquista, uma supremacia aí da espécie humana em relação aos outros animais, mas isso é uma ilusão. É pura ilusão, porque com o passar do tempo, esse caminho da domesticação começou a evidenciar características e mudanças. Mudanças no comportamento dos animais, no temperamento, mas mudanças físicas nos animais. Mas não só, mudanças físicas específicas, que caprichosamente, quase porque alguém desejou desse jeito, elas se repetiam em espécies diferentes, o que por si já é um pensamento estranho. Eu perceber que mudanças fenotípicas, mudanças de comportamento e na aparência de alguns animais se repetem em animais de espécies totalmente diferentes, domesticadas de modo diferente, não é uma coisa normal. Não seria esperado isso. Mas também não é inesperado, porque quando se estuda isso a fundo, a gente vai ver que a origem dessas mudanças
genéticas que aconteceram na domesticação, também existe em uma certa estrutura nossa enquanto embriões. Vamos ver, olha que interessante. Então vamos lá. Esse estudo aqui foi muito interessante, tá? A Academia de Ciências da França, do Instituto da França, que elabora para a gente as 3 hipóteses mais plausíveis da domesticação dos animais ao longo do período aí do desenvolvimento humano. Um deles é o caminho comensal, que o animal se aproxima espontaneamente do homem. Exemplo clássico. Alguém assistiu aqui Dança com Lobos? Você lembra desse clássico? Vocês lembram do lobo, como chamava? Two Socks. As 2 meias. Quando ele se aproxima lá do Kevin Costner, né? Pois é, essa aproximação espontânea do homem é o caminho comensal. Olha, o lobo ou o cão, aí nós vamos, por que lobo e cão? A gente sempre acha que o lobo deu origem ao cão, né? Mas os estudos genéticos de animais semifossilizados e de cães encontrados, de ossadas, de restos de cães encontrados em vários lugares do mundo, mostra que os cães já existiam antes, não é que um se transformou no outro. Existe uma tendência, um caminho evolutivo. Mas a idade do que se pensava a origem dos cães é muito anterior ao que se imaginava. Os estudos genéticos de hoje mostram que os cães datam de mais de 15 mil anos. E mais de 15 mil anos significa um período onde não havia registro pela civilização da época, pela humanidade primitiva, não tinha registro ainda de cães nas atividades das pinturas rupestres e no que se tem de registro do período mais primitivo do ser humano. Mas os cães já existiam naquela época. Bacana, né? Então o caminho comensal é uma aproximação natural, espontânea do homem, e aí sim, com o passar do tempo, olha, esse animal percebeu, vivendo com o homem, alimento, abrigo, proteção contra predadores, carinho, mimos, pequenos pedacinhos de comida quando as pessoas sentam para comer. E aí mimam os bichinhos, o que é tudo de bom, eu sei. O caminho da presa, aqui ocorre o contrário. O animal já era caçado e depois começa a ser manejado. Então, um animal que já fazia parte na cadeia alimentar de fornecer nutrientes para o homem, fornecer alimento, passa a ser manejado, individual ou coletivamente. Então, o ser humano percebeu maneiras de perpetuar essa relação de utilidade de alimento com animais que ele já caçava. Tá? Oi. Uhum. Uhum. Exatamente. É um desses caminhos, com o tempo. Então, é um caminho de domesticação, é uma forma de domesticação não violenta, e a proximidade acabou trazendo esse vínculo com o ser humano. Tá? Nós vamos ver o que interessante, como esse vínculo mudou geneticamente algumas espécies. Então, o caminho da presa é quando a gente já caçava, olha só, cabras, ovelhas, bois, renas, lhamas, tá? Depois a gente passa a manejar a espécie e depois faz a seleção genética. O cão é o exemplo mais estudado para todas essas coisas porque o cão tem uma relação com o ser humano de instrução. O cão, além de ser um animal de estimação para o ser humano, ele, na verdade, ele acaba sendo, em muitas vezes, muitos exemplos, o cão como instrutor de comportamentos que deveriam ser humanos. E que a gente acaba observando nos animais, especialmente no cão, né? Pela proximidade. E o caminho dirigido, olha, essa Directed Pathway aqui, ó. Muito depois desses 2 tipos aqui, surgiu uma outra forma, que é técnicas de criação, e ele quer domesticar uma nova espécie. Olha, eu já domestiquei, já estou criando boi, peixe, então ele passa a querer domesticar através de técnicas outras espécies que até então não tinham uma utilidade visível, não fornecia pele, lã, alimento, que são, como exemplos, os animais que foram
utilizados na sequência para estudos científicos, né? Para a produção de substâncias, de medicamentos, por aí vai. Oi. Aonde que entra aí, no caso, essas mutações genéticas que eles fazem pelos antepassas? Vamos chegar lá. A sua pergunta 2 slides adiantada. Espertinha. Vamos lá. Do ponto de vista de domesticação, o cão foi o primeiro. O que se tem de registro é de que o cão foi o primeiro animal. Tá? Não necessariamente o lobo, porque existe divergências dentro da ciência entre os lobos e linhagens de cães, olha, que datam de 24 mil anos. Tá? O que se tem geneticamente estudado é que os cães já tinham uma distribuição em várias áreas do mundo de cães, olha, com 15.800 anos no estudo de carbono 14. Então muda muito, porque a gente até hoje tem cão selvagem, cão silvestre, que não é lobo. E tem várias espécies que se assemelham a lobos e se assemelham a cães. Existem caminhos para a gente detectar qual foi a linhagem evolutiva, que uma foi tendendo a originar a outra. Mas do ponto de vista de registro, é interessante saber, porque o cão foi o primeiro a ser domesticado. Não o lobo necessariamente, tá? Mas o próprio cão, porque já havia cães no período em que o homem começou a domesticar animais. Tudo bem? Inclusive antes que fornecem alimento. Isso. Sim. Então, o ser humano tem no seu desenvolvimento períodos de evolução nos quais ele se utilizava de determinados alimentos. Os primeiros registros datam de seres humanos que eram conhecidos como caçadores-coletores. Eles escolhiam frutas que caíam do pé, e olha que interessante, o ser humano naturalmente não foi lá ver uma fruta no pé e foi lá apanhar. Ele observava os animais, só que ele não sabia, ele tentou apanhar, às vezes estava verde, não estava boa, e aqui caía no chão, estava pronta para comer. Então ele era coletor. Tá? E caçador em determinadas áreas, onde você não tinha abundância de espécies vegetais, o ser humano era caçado. Depois, a segunda fase de desenvolvimento do homem foi a parte da agricultura. Foi quando ele percebeu que havia como manejar esses frutos, sementes, esses alimentos que a natureza dava. Então, o homem passou para a fase da agricultura. Então, a domesticação dos animais é anterior à fase da agricultura. É nesse período da agricultura que ocorre o segundo caminho, que é o de manejo dos animais. Tá? O primeiro caminho comensal acontece antes da fase da agricultura. Então, nós estamos em seres humanos mais primitivos. Tudo bem até aqui? Legal. Vamos lá. Então, esse estudo foi bem legal, tá? Esse estudo foi publicado agora, olha, março de 2026, tá? No laboratório de genômica do Instituto Francis Crick de Londres. E esse estudo aqui é muito interessante também, tá? Fronteiras da Ecologia e Evolução, um estudo de 2020, que mostra a maquiagem da domesticação, evolução, sobrevivência e desafios, tá? O que eles começaram a analisar? O que efetivamente mudou nos animais domesticados? E aí, óbvio, que o ser humano se baseia em experiências, a gente ainda tem essa dificuldade de ter que fazer experiência utilizando os animais. De novo, uma relação de utilidade. Para que o conhecimento humano se expanda, ele se usa do animal. Não é 100%, mas em uma parcela das vezes, tá bom? Mas então, olha só o que eles observaram, olha que bacana. Então, esses estudos genéticos mostraram o seguinte: mudanças repetidas, então isso aqui dá consistência para esse raciocínio, tá? Porém, eles observaram que espécies diferentes apresentavam alterações genéticas semelhantes. E isso não é esperado, porque eu vou ter uma alteração, é claro, existe uma quantidade de caracteres que pode aparecer simultaneamente em várias espécies, mas sistematicamente, consistentemente, a partir de uma causa, que é a domesticação, isso saltou aos olhos. Isso foi um banho de coincidências dentro de uma história, dentro de um artigo científico. Tá bem? E o que é uma alteração genética?
Então, as alterações genéticas são a expressão de pontos diferentes do DNA mudando uma característica. Por exemplo, cor da pele. Por exemplo, o comprimento do focinho de um animal. Por exemplo, o aparecimento de manchas nos pelos. Então, essas mudanças de características, elas aconteceram repetidamente e aconteceram em espécies diferentes. Espécies que foram domesticadas. Antes da gente pensar que a gente acabou criando um transgênico, né? Porque isso não foi feito laboratorialmente, não se aplicou uma substância para ver que mudança genética que dava. Isso é uma observação retrospectiva de fatos que aconteceram independente da nossa ação direta, incisiva. Eu não estou dando um remédio para o animal para ver o efeito que ele faz. Eu estou colhendo as mudanças naturais que aconteceram em espécies que foram domesticadas. Então, isso é bacana. Isso é bem bacana. Tá? Olha lá. Essas alterações genéticas e fenotípicas, tá? Então aqui é material e aqui é expressão, né? Geraram um termo chamado síndrome da domesticação. Olha que bacana. O que inclui essa síndrome da domesticação? O que eles observaram com o passar do tempo que mudava nesses animais domesticados? Menor agressividade, menor resposta ao medo, face mais curta, diminuição do focinho, dentes menores, cérebro levemente menor, orelhas caídas, manchas brancas, cauda enrolada, maturidade sexual alterada, a adolescência do animal passou a ter períodos diferentes e maior sociabilidade. É muita coincidência que o animal domesticado apresente essas coisas e espécies diferentes também apresentaram. Depois vamos ver quais são. Então tem algum segredo nessa história. Então eles começaram a estudar, mas de onde vêm essas alterações genéticas? Que estrutura que modificou isso tudo, tá? E aí eles chegaram, então, nesse... eu vou falar qual é que é. Vamos falar sobre crista neural, mas esqueci. Esse aqui é um dos estudos mais bem sucedidos de observação, seleção do melhor amigo, tá? As raposas de Beliaev, essa figura aqui, Dmitry Beliaev, o que ele fez? Ele pegou raposas dóceis. Então ele selecionou de raposas selvagens as mais dóceis e mansas, masculino e feminino. E separou essas raposas e passou a fazer cruzamentos e observar a descendência dessas raposas, tá? Então ele percebeu, olha que coisa mais interessante, olha, apenas raposas menos agressivas e algumas dezenas de gerações depois surgiram as mesmas coisas que aquele estudo mostrou, ó, orelhas caídas, manchas brancas, caudas enroladas e comportamento semelhante ao de cães. Mudança na vocalização, que o lobo, a tendência do lobo é o uivo, né? O lobo não late pro carteiro. O lobo uiva na sua maior parte do tempo, tá? Então, mudança na vocalização e procura espontânea por contato humano. Olha, o primeiro daqueles caminhos de domesticação. E sem selecionar essas características, ele só selecionou uma: docilidade, mansidão. Bem-aventurados os mansos. Esse é considerado uma das maiores demonstrações experimentais da domesticação. Então, não dá para a gente discutir com esse argumento no sentido de que, bobagem, muita coincidência demais, o santo desconfia. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso. Quanto tempo? Hã? Quanto tempo demorou para ele? Putz, Sérgio, você me apertou sem me abraçar agora. Eu acho, se eu não me engano, o estudo foi de 35 anos. 35 anos de observação. É claro que ele não ficou 35 anos falando assim, deixa eu ver se esses animais vão apresentar mancha branca. Né? Sim, foram várias gerações, porque o lobo tem uma vida curta, né? Lembra que os animais, a tendência dos animais menores é ter vida mais longa.
Com o ser humano? Sim, mas lembra que, ó, exatamente. Por que que fez essa mutação? É aí que nós vamos entender agora o que que aconteceu. Olha que interessante, tá? Então, olha, de cara a gente já tem o seguinte raciocínio: o homem escolheu domesticar os animais ou os animais que escolheram os homens para ter essa relação? Hoje a resposta dos estudos é ambos, a resposta mais moderna, porque essa seleção foi recíproca. Eu, ser humano, decido que vou domesticar esta espécie, porque assim eu desejo. Pobre coitado, iludido toda a vida. Então, é uma resposta evolutiva bilateral. Então, o ambiente humano, sim, criou novos nichos ecológicos, tá? Agora, os animais mais aptos a explorar esses nichos criados pelos seres humanos é que prosperaram. Depois, os seres humanos intensificam essa seleção. Então, o movimento aconteceu dos dois lados. Talvez iniciado pelo ser humano, no segundo caminho, no terceiro caminho, mas também iniciado pelo animal naquele caminho comensal, em que o animal selvagem se aproxima do ser humano. Vale aqui reler inteiro, não só a passagem, O Pequeno Príncipe. Tá? Quando tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, não é uma questão de você alimentar até o bichinho morrer. Não é disso que nós estamos falando. Essa responsabilidade ela é bilateral para sempre. Então, ela está determinando uma mudança em nós também. Tá? Procurem aí manchas brancas, sinais de menor agressividade. Olha aqui, ó, a nossa relação de utilidade ela passa a ser a de coevolução. Então, nós fizemos dois exercícios. O primeiro, de olhar para um animal de frente e reconhecê-lo como igual. O segundo, de pensar na glândula pineal do animal, nas semelhanças com a nossa, inclusive no estímulo de campos externos, magnéticos, espirituais. Tá? Agora, nós já vamos ter clareza de que estamos evoluindo em conjunto, através dessa relação que surgiu na domesticação. Vamos chamar de domesticação de aproximação, porque no fundo é isso, é uma socialização, uma vida em conjunto, uma vida junto. Então, a partir desses estudos, nós já temos clareza, certeza a gente podia ter intuitivamente, ou cada um de nós ter uma sensação de que os animais são importantes, que são iguais, etc. Mas a partir de agora nós temos clareza de que ao longo do tempo isso modificou os animais geneticamente. Nós só não observamos a mudança em nós, no geral. Isso também tem algumas razões. Entre elas, assim como o ser humano domesticou os animais e algumas espécies ele domesticou e reproduziu aquelas que eram menos agressivas, mais dóceis, etc., o ser humano também domesticou e reproduziu espécies tentando torná-las mais agressivas. Tá? Animais usados nas guerras, animais usados nos esportes até hoje, de brigas, de rinhas, etc. Tá? Animais de guarda, que são treinados para serem controladamente agressivos. Então, o ser humano ainda não percebeu que está mudando geneticamente. Jesus, 2000 anos atrás, no Sermão da Montanha, antes da oração do Pai Nosso, ele faz toda a apologia às bem-aventuranças. Ele está dizendo o que ele vai cumprir, ele está prometendo para nós, bem-aventurados esses, bem-aventurados os aflitos, os puros de coração, bem-aventurados as crianças, bem-aventurados os mansos. Então ele está dizendo que esse tipo de comportamento, essa forma de ser, ela vai ser recompensada. E essa mostra que os animais estão sendo recompenssados porque eles estão mudando geneticamente.
E aonde que ocorre essa mudança? Essa mudança ocorre aqui, ó, na crista. Durante o período embrionário do ser humano, durante o período em que a gente ainda é um animalzinho dentro do útero, tá? Em que os folhetos de desenvolvimento embrionário estão se diferenciando, existe uma transição do tubo neural para o folheto mais externo, para a pele mais externa do embrião, que é o ectoderma, e um grupinho de células que fica nessa transição é chamado de crista neural. Essa crista neural, ela dá origem a várias estruturas no corpo humano. Olha que coisa interessante. Então, olha, no sistema nervoso, ela vai gerar os gânglios sensitivos, gânglios simpáticos, parasimpáticos, células de Schwann. Na face humana, ela faz parte da formação da maxila e da mandíbula, do arco zigomático, parte dos ossos do ouvido e cartilagens faciais. Isso é no ser humano. Tem alguma relação com o que nós vimos agora, que geneticamente os animais passaram a apresentar uma face mais estreita, menor? E é a crista neural dos animais que mostrou maior quantidade de modificações no período embrionário, mostrando que geneticamente esses animais se modificaram. Isso está na nossa cara, são poucos milhares de anos. Para o período todo da Terra, é 1 segundo. Então a evolução está acontecendo na cara da gente. Na cara da gente. O que mais? Olha lá, Cíntia. A crista neural no ser humano vai originar os melanócitos. Tá? Define a cor da pele, cor dos pelos, alguns padrões de manchas. Aqui tem uma coisa importante. Também produz a medula da suprarrenal, onde a gente vai produzir, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que é o que mais acontece num animal quando ele se sente assustado, ameaçado, quando ele é pego de surpresa. Então, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Em nós acontece assim também. Quando a gente é pego de surpresa em alguma coisa, existe irracional. A gente tenta racionalizar para ter um controle maior sobre isso, mas esse lutar ou fugir, ele é inconsciente, é quase um reflexo, tá? Que a gente ainda consegue manipular um pouco. O que mais? No coração, olha lá, divisão da aorta e da artéria pulmonar. Olha só, na dentição, ó, ele vai fazer parte dos odontoblastos, da dentina, do tecido conjuntivo dentário. Então, essa estrutura crista neural, ela é muito importante. Tá? É a estrutura que mostra para nós que os animais se modificaram geneticamente. Mas essa mudança, ela veio no sentido da diminuição da agressividade. E a relação, como ela é bilateral, a relação com os animais também tem estimulado o ser humano a ser menos agressivo. O que Jesus veio trazer, quando no Sermão da Montanha ele fala, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Ele está mostrando que o ser humano está evoluindo no sentido da mansidão. A gente está vendo só cientificamente como é que isso está acontecendo na cara da gente. E 2000 anos se passaram, Jesus não falou para nós, falou, daqui 2000 anos, vocês analisem geneticamente os animais, vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é uma profecia. Não. O que ele falou é dali para sempre. Mas ele está falando em linguagem científica. Jesus está falando ciência. Olha, os mansos, a terra vai ficar com os mansos. Porque no nosso processo de domesticação, nós estamos tornando animais selvagens mansos. E eles estão geneticamente se modificando. E essa relação é bilateral, esse processo de domesticação é dos dois lados. Assim como a gente hoje tem um animalzinho e a gente briga com o animalzinho e depois fica cheio de remorso, sentimento de culpa, dá até suor. Porque a gente também está vendo que fala, não é possível que você... Eu não posso ser cruel com um bicho desse tamanho. Que doideira é essa? Estou falando de um ponto de vista geral da humanidade. É óbvio que a gente tem aberrações, assim como também no reino animal tem. Então, no reino humano, a gente tem aberrações. Mas isso aqui, Jesus está falando em linguagem científica.
Porque está acontecendo. Em algum momento, a terra vai ficar para quem? Para quem, no processo de domesticação, foi mais manso, porque se adapta melhor. Porque quando eu não sou manso, a chance de não sobreviver é maior. E a espécie, para sobreviver, tem que se adaptar. Entre lutar e fugir, vamos dialogar. Mas mais do que isso, vamos tentar abraçar e vamos tentar esquecer, porque vai fazer parte do orgulho, da vaidade, do ego, de uma série de coisas que a gente, né, enfim, que são pedras no sapato da gente. Deu para entender a ideia? Então, o estudo de hoje teve o seguinte objetivo: mostrar para nós que, cientificamente, nós, na nossa relação com os animais, estamos nos modificando geneticamente e fenotipicamente, mais mansos. Lu, mais direcionado, é. Mas mais do que mansidão, são estímulos mais específicos. O cão detecta muito mais quantidades de partículas e substâncias no ar a uma distância muito maior do que a gente é capaz. Então, assim, os cães são treinados, eles não vão farejar o cheiro da pessoa que está nos escombros, mas o que ele sente cheiro é das substâncias liberadas no nosso corpo no momento de estresse de quando o prédio caiu. Então a gente libera uma certa quantidade de substância, que aquilo fica no ar e o cão sente isso daí. Então ele sente o fruto do terror, do pavor, do medo, do estresse, do sangue, do suor, de uma série de coisas, entende? E aí sim, o cão que está direcionado para isso, ele colabora, isso aqui ele colabora não porque está sendo mandado, né? O cão farejador, no exemplo que você colocou, ele é um exemplo de cooperação amorosa. Ele não faz porque ele vai sentir medo, senão ele vai sofrer uma represália, uma punição. Ele faz porque ele se sente bem fazendo aquilo. Né? Por treinamento também. Uhum. Ele estava sem parar, salvando, tiveram que parar ele, botar ele no soro, porque ele estava demais. Uhum. Ele estava se doando demais. Há que se estudar. Pode ser que esse cão tenha uma sensibilidade maior e diante de um medo, de um sofrimento, ele está reagindo daquela maneira. Entende? Porque senão a gente tenta humanizar uma coisa que, na verdade, a gente não compreende ali. Né? Oi. Audição também. Também. Mais evoluída que a nossa. Não, cuidado com o mais evoluído, por ser a gente confunde evolução com melhor. Sensibilidades diferentes. Tá? Então, assim, quando a gente fala mais evoluído, dá a impressão que é melhor, ou que é mais potente. Tá? Os animais, em geral, os cães, vão ter sentidos mais aguçados para nós do que os nossos, para determinadas situações, mas não tem para outras. Tá? Então, por isso que nós precisamos conviver. O cão não vai ter o mesmo senso estético musical que nós temos, por exemplo, a variedade e a nossa capacidade de detectar estética em padrões musicais, por exemplo. Tá? Mas ele vai ter um olfato apuradíssimo, muito mais do que o nosso, um ouvido mais apurado, sensibilidade para maior gamas, não só de frequências em hertz, mas de harmônicos também. Tá? Por isso o cão diferencia a nossa voz da do outro. O timbre nosso tem uma quantidade de harmônicos. Né? O cão diferencia muito melhor pessoas que imitadores de outras pessoas. Né? Pessoas que a gente às vezes escuta alguém imitando uma pessoa famosa, você vai achar que é a pessoa. Às vezes parece que é mesmo a pessoa, mas os cães têm uma capacidade de diferenciar isso muito melhor. São sensibilidades, tá? Por necessidades adaptativas. Oi. Identifica isso. Mas isso na evolução daquela espécie, por uma necessidade de adaptação e sobrevivência da espécie, foi desenvolvendo outras sensibilidades. O ser humano, por exemplo, desenvolveu habilidades manuais diversas. O animal, ele tem habilidades mais restritas. Ele não vai escolher fazer um buraco
E depois, mas eu vou colocar umas pedras aqui, porque a hora que chover vai encher de água. O animal não vai fazer isso, em geral, tá? Por instinto apenas, ok? Então nós vamos ficar com esse pensamento para a segunda parte do nosso trabalho, tá? Tem mais um aqui. Lá, esqueci, só fazendo um adendo, tá? Essas características que a gente viu que foram mudanças observadas aí nos animais domesticados, influenciam isso daqui, ó. Esqueci de falar uma parte mais importante disso tudo, acredita? Essa mudança no temperamento, lembra que nós já estudamos exaustivamente os 4 maiores núcleos do hipotálamo, aqueles comportamentos psicobiológicos, tá? O que parece muito interessante é que essas mudanças na crista neural, induzindo essas mudanças genéticas e fenotípicas, elas modificam a maneira como a glândula pineal é estimulada do ponto de vista dos estímulos nervosos que chegam para a pineal e a forma como ela depois lida com os estímulos que ela faz para o hipotálamo. Por isso os animais vão tendendo a ter uma mudança no seu temperamento, ficando mais dóceis, cada vez mais dóceis, tá? Vale a pena assistir, eu recomendo que se assista alguns daqueles programas daquele rapaz que fala com cães, o César Milanes. Porque todas as situações, ele não doma animais problemáticos, ele doma os tutores. Fazendo com que os tutores é que reconheçam como eles precisam se portar para que o animal perceba, eventualmente, uma hierarquia, eventualmente uma relação mais amorosa, enfim. Mas é genial, é muito bonito, vale muito a pena. Enfim. Nessa conexão do César, né, ele identifica a ansiedade do cão que ele acaba descobrindo no dono. A causa é o dono. Excesso de ansiedade. Uhum. E nos esconde, o cão está percebendo o sofrimento de todos e a ansiedade direcionada Claro, a uma parte. claro. Então ele vai e parte para cima. Sensibilidade. A energia de todos ali, por exemplo, da Lúcia, o cão está percebendo que ele agora, tem que deixar esse possível. Mas, gente, guarde. Alguns são treinamento e outros são por instinto de sobrevivência. Ele está detectando a dor e ele está vendo a ansiedade em geral. Tá? Então tem bastante disso. Muito bem, então olha lá. Só para finalizar então aqui, ó. Essa seleção que foi feita para a docilidade, menor resposta de luta-fuga, menor atividade simpática basal, menor variabilidade adrenérgica, um sinal circadiano mais estável, porque a liberação de adrenalina pelo núcleo da suprarrenal fica mais estável, menor variação na solicitação da glândula pineal, hipotálamo mais estável, mansidão. O resultado é uma profecia feita 2000 anos atrás. Mateus, capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, cientista, só a gente olhar para as palavras dele de uma maneira mais atenta um pouco, eventualmente. Então, nós vamos para a segunda parte do trabalho com essa ideia, ok? Como é o nome do trabalho? César? Milani.